Professor Basotti, hoje vamos dar início, né, a um novo vilão da fé. Hoje é o Absalão, um homem bonito, Muito bonito, um homem carismático, muito carismático, mas era sem vergonha. muito hipócrita. Hipócrita, fingido. E é isso que nós vamos analisar hoje, né? Eu sei que talvez assim é difícil, né, nós falarmos, e eu quero dizer, irmãos, nós não estamos julgando, nós estamos vendo, constatando que a Bíblia diz: pelos frutos você conhece. Então nós estamos analisando o frutificar da vida deste homem, né? E esse é um vilão peculiar, né, professor? Sim, Eu muito. gostaria que o senhor falasse sobre isso logo no início. Por que é peculiar? Por que ele é diferente de todos os outros que nós falamos até agora? Bom, primeiro vamos colocar o contexto, né? Então, na verdade, Absalão, ele é filho de Davi. Davi, ele foi polígamo, ele teve 7 esposas, mais algumas concubinas, umas dezenas de concubinas, né? Aliás, pastor, aproveitando o seu conhecimento bíblico profundo aqui, o senhor conhece na Bíblia ou fora da Bíblia algum exemplo de algum homem que era polígamo e que o casamento deu certo, foi muito feliz com a mulher, com o casamento? Não, sempre confusão. Sempre confusão. Sempre em confusão. Porque você imagina assim, Salomão teve lá 400 mulheres, 600 concubinas, mas também teve 1000 sogras. Isso é complicado. É complicado, é verdade. Então, como o seu pai, o rei Davi, ele teve várias mulheres, ele acabou sendo o terceiro filho. Né? Sim, sim. Na verdade, se nós pegarmos aqui nesta família, os mais conhecidos, é o próprio Aminon, que eu vou falar que era o primogênito, nós vamos falar dele daqui a pouquinho. Né? O terceiro, que é o Absalão, e 2 que ficam conhecidos depois pelas disputas, né? Sim. Que vai ser o Adonias e o Salomão. Tem esse Quileabe aí. O Quileabe, ele aparece ali no capítulo 3, né? Isso, que é o segundo. É o segundo filho, mas depois que nasceram em Hebron, né? Isso. Depois nós não ouvimos mais falar dele, né? Isso, exatamente. Bom, em relação ao nosso personagem, o pastor falou qual a particularidade que ele tem. A particularidade que ele tem é que ele é um vilão, né? Mas quando nós lemos a história dele, nós vemos que a história dele é contada sob o ponto de vista do pai dele, que era o rei Davi. Sim, sim. E aí, veja bem, eu até aqui, pastor, me lembro, quando eu era garoto, eu gostava muito de filmes de faroeste, né? Sim. Tinha lá o Juliano Gemo, o Dólar Furado. Por exemplo, os filmes americanos em geral, o vilão era o mexicano, tinha o tal do Sancho Zorro, Sancho Panza. E eu era menino, e a gente gosta muito de ver o vilão no final entrar pelo cano, ser morto. Sim, né? sim. Então é muito fácil. Mesmo aqui os vilões anteriores, a gente pega o Judas, né? Pega aí o Balaão da semana passada, né? Pega lá o Ramã. Assim que eles estão bem distantes. É muito fácil a gente falar de um vilão. Quando o vilão, de repente, ele é o prefeito, ele é o senador, é o presidente, ou é o ditador do outro país. E quanto mais distante o vilão, é muito mais fácil nós julgarmos. Isso. Mas você que está nos ouvindo, pense na seguinte situação: o vilão é o seu filho. E é exatamente a situação que nós vamos ter aqui. Né? Então, a pergunta que eu faço para quem nos ouve é: e quando o vilão é alguém muito próximo de você? Quando é alguém que você gosta muito? É o seu filho, é a sua filha, é o seu pai, é o seu tio, alguém muito próximo. A dor é muito maior. Né? A dor é muito maior. Né? E é o que nós veremos aqui hoje, então. Né? Mas vamos falar aqui, então, de uma característica também que chama muito atenção em relação a Absalão. Quem está com as suas Bíblias aí pode abrir em 2 Samuel, capítulo 14, versículo 25. Lá diz assim, né? Em todo Israel não havia ninguém que fosse tão belo como o jovem Absalão, o qual era elogiado por todos em virtude de sua beleza física. Da cabeça aos pés não havia nele nenhuma deformidade. Não, ele era muito, muito bonito. E aqui fala realmente que, além dessa beleza, né, como nós comentamos, ele também era uma pessoa carismática. As pessoas começaram a gostar dele, a olhar. Provavelmente ele era uma pessoa alta, né? Pessoa alta, forte. Provavelmente tinha mais cabelo que o senhor, pastor. Acho que um pouquinho mais. Aqui fala que quando ele cortava, chegava a ter... 2,5 kg, fiz a conta. Por ano era a produção de cabelo dele. Estamos quase ali. Quase. Se eu conseguisse juntar o que cai,
talvez daria aí meio quilo por ano. Mas é importante aqui, quando a Bíblia fala que ele tinha beleza, é muito claro, beleza física, porque ele era alguém que visualmente ele chamava a atenção, quer dizer, é o vilão bonitão. Até ele me lembra, existe um romance que eu li há muitos anos, chama O Retrato de Dorian Gray, que é de Oscar Wilde, né, um escritor inglês. E esse Dorian Gray também ele era um cara muito bonito. E esse retrato dele era o caráter dele, ficava no retrato que ia, com o passar do tempo, ficando cada vez mais horroroso. Ele escondia esse retrato lá no porão da casa dele. Então, me lembra muito esse personagem, o Dorian Gray, ou seja, ele aparenta ser, ele tem uma aparência de um belo rapaz, um belo jovem. Mas interiormente, né? Mas interiormente ele é realmente maligno, como nós veremos. Sim. Né, pastor? Mas a história dele começa, é muito interessante que esse vilão tem outra particularidade, ele começa como vítima. Porque em 2 Samuel, capítulo 13, nós temos aqui uma história muito interessante, onde ele inicialmente aparece como vítima. Né? Bom, a história é a seguinte. Como o seu pai teve vários casamentos e muitos filhos, ele tinha uma irmã, uma meia-irmã, na verdade. Né? O nome dela era Tamar. E aqui também, em 2 Samuel, se conta que ela era muito, muito bonita. Né? Sim. E Aminon, que era o irmão mais velho, se apaixonou por essa irmã. Aqui diz assim, Absalão tinha uma irmã, ela é irmã de Absalão. Sim, de mãe também. E de pai e mãe, ela é irmã total do Absalão e era meia-irmã do Aminon, que era o irmão mais velho. Então diz assim, Absalão tinha uma irmã muito bonita chamada Tamar. Então outro filho de Davi chamado Aminon, que era o primogênito, né, apaixonou-se fortemente por ela. E aí ele estava tão apaixonado que ficou assim, ficou caidão, não comia mais. E aí, no versículo 3, aparece um personagem, né, que era um primo dele, era o tal do Jonadab. É muito amigão dele. Cuidado com os amigões aí, né? Esses são os filhos, quer dizer, eles ajudam o vilão maioral a fazer mal, mas ele dá uma boa assessoria. Foi o caso assessor de maldade, vamos chamar o Jonadab. Né? No 4, o Jonadab, né, faz a seguinte pergunta para o Davi. O que acontece contigo? Por que estás abatido? Conta-me o que há em teu coração. Então, Aminon lhe revelou, é que eu amo Tamar, a irmã de meu irmão, Absalão. Também irmã dele, uma meia-irmã. Né? Então, Jonadab, o mínimo aqui da história, lhe aconselhou, deita-te na tua cama e finge estar doente. Quando teu pai vier te visitar, diz-lhe, rogo que minha irmã Tamar venha e me prepare alimento, para que eu possa também conversar um pouco e ela me dê de comer em minha mão. Aminon gostou da ideia e, em seguida, né, aí ele pede, o pai manda chamar a irmã. Sim. Né? Porque naquele tempo ali, professor, as moças virgens, elas moravam separadamente. As casadas tinham um pouco mais de trânsito, vamos dizer assim, livre ali no palácio, mas elas não. Então elas ficavam mais isoladas. Por isso que ele tem essa ideia. O pai mandou chamar, falou, vai lá, seu irmão. Ele parou de comer, tá, vai lá, faz lá um alimento, para ele prepara lá. E quem sabe, né, ele se anima. Isso, e ela fez isso, né? Ela foi lá na casa do irmão, preparou, né, o alimento. Né? Aí a gente já aqui no versículo 9 diz assim, então ela já está preparando o alimento, no versículo 9 diz assim, então Aminon ordenou, saiam todos de casa. E imediatamente todos saíram. A gente vê que é uma coisa premeditada, ele mandou todo mundo sair de casa. Isso. Aí no 10. Então Aminon pediu a Tamar, traz o alimento no meu quarto para que eu possa me alimentar da tua mão. Prontamente Tamar levou-lhe os alimentos no quarto. Todavia, quando ela se aproximou para começar a servir o alimento na boca, ele a agarrou e rogou-lhe, deita-te comigo, minha irmã. Sim. Então, ele... É algo assim, eu acho... premeditado. Premeditado. Ela reagiu exclamando, não, meu irmão, não me forces, porque não se procede assim em Israel. Não cometas esta infâmia. Aonde eu iria me esconder com tamanha desonra? E tu serias um infame e cairia em desgraça perante todo Israel. No entanto, fala ao rei, e ele permitirá que eu me case contigo. Sim. Na verdade, assim, pela própria lei, não era permitido. Não seria permitido. Não seria permitido. Mas sendo o pai dela, o rei, quem sabe ele quebraria uma lei, né? Aí continua no 14 assim, mas Aminon não lhe deu ouvidos,
dominou-a com violência, começou a ter relações sexuais com ele. Sim. A Bíblia não esconde nada, né, pastor? A Bíblia, você gostou ou não, é o que aconteceu. Sim. Né? Não está dizendo que está certo, isso é claro, mas foi feito. Infelizmente, né? Infelizmente. Aí no 15 é muito interessante. O versículo 15 diz assim: então Aminon sentiu uma forte rejeição por ela, muito mais intensa do que a paixão que ele alimentava. E ordenou: levanta-te e vai embora. Veja, depois de ter violentado a irmã. Né? Porque, na verdade, isso é uma grande luxúria. Né? Não é paixão, não é amor. Se é amor, é doentio. É uma coisa animalesca. Né? E por isso que ele diz assim, a aversão. Quer dizer, ele passou a ter uma aversão, um ódio, né? Vamos dizer assim, da irmã. Ou ele viu ela como a sua, refletido nele a própria culpa, né? Refletido nela. Né? Por isso que ele teve essa aversão. É importante lembrar aqui também que uma mulher nessa situação, naquela cultura, era fim de linha para ela. Se ela fosse, tivesse relações com o homem, a chance dela conseguir um casamento, mesmo sendo filha do rei, seria muito pequena, eu acredito. Praticamente com esse ato, a única saída que ela teria seria se casar com ele, né? Para ela ter ainda um pouco. Né? Com certeza. No caso aqui, ele está fazendo. O estupro é uma coisa horrível. Mas a atitude dele se torna realmente algo muito mais horrível e vai estigmatizar, no caso, vai estigmatizar a irmã dele. É. O 16 diz assim: contudo, ela replicou: não, meu irmão, expulsar-me será ainda pior do que o mal que já me fizeste. Sim. Então Aminon gritou ao seu criado: livre-me desta mulher, põe-na fora daqui. Imediatamente tranque a porta. Então ela foi jogada para fora, quer dizer, cachorro. Sim, foi expulsa. Ela foi expulsa, né? No 19 diz assim: assim que Tamar saiu de casa, Aminon apanhou cinza com o pó da terra e jogou sobre a cabeça. Rasgou sua túnica e se pôs a caminho, chorando em desespero e em alta voz. Então, uma das coisas que me chamou a atenção aqui, professor, no versículo 19, esse gesto dela, né? De jogar cinzas, de levantar as mãos aqui e tal, sobre a cabeça, né, e andando, ela está dizendo assim, olha, aconteceu uma coisa horrível comigo. E ela, de certo modo, também, hoje ainda acontece isso, né? Ou seja, ainda ela se sentia culpada. Como a gente ouve, né, alguns casos, né? Foi estuprada, mas também ela estava com minissaia, também ela estava assim, ou também ela estava assada. Não importa, foi algo horrível, né, que a Aminon fez, né, com a sua irmã, né, mas ela também acabou se sentindo culpada, mas ela não tinha culpa nenhuma. Ela foi lá em obediência ao pai, ela foi lá em obediência ao rei, né, e procurou. Ela foi estar na boca dele. Foi fazer o seu melhor para que pudesse haver uma saúde, porque ela foi simples, prestativa, né, e foi enganada, ludibriada, por causa de um conselho do amigo, né, Jonadab, e Aminon, lógico que ele gostou da ideia e, enfim, acabou executando. Né? Bom, se você acha que o Aminon é um vilão porque violentou a irmã, espera um pouquinho que o Absalão é muito pior que ele. Espera um pouquinho, nós vamos chegar lá. Chegamos nele. Mas é interessante, o Absalão, ele entra, ele é um vilão, mas ele começa como vítima. Né? Sim. A irmã dele foi violentada. Então a irmã chega em casa, um grito, né? E no versículo 20 ele diz assim, né? Diz assim que Absalão, seu irmão, a viu, perguntou: teu irmão Aminon te ofendeu de alguma maneira? Ele devia saber que ela tinha ido lá, né? Uhum. E é interessante, né, que quando ela chega assim, ele já devia conhecer um pouco também, o irmão. Sim. Ele deve ter aprontado algo. Mas é muito interessante aqui a forma como ele vai reagir. É muito interessante, porque se você ler só essa parte aqui, você vai ter uma interpretação totalmente diferente, não conhecendo o resto da história. Sim. Porque a forma como ele se coloca aqui já mostra assim. Essa é uma característica também do Absalão. Então, muito cuidado. Aquilo que ele fala é uma coisa, o que ele vai fazer é outra. Se você tomar por base o que ele falou aqui, não tem nada a ver com o que ele está planejando. Sim. Então, olha que interessante o que ele vai dizer para a irmã dele ainda no 20. Ora, minha irmã, acalma-te e não lamente desta maneira. Afinal, ele é teu irmão. Cala-te e não te angusties tanto assim. Em vez dele consolar a irmã, né, ele dá a impressão, bem, olha,
essa coisa acontece. Vamos deixar só em casa isso aí, não vamos espalhar e tal. E também é o seguinte, o Aminon foi tão sacana mesmo, tão sem vergonha, que ao mandar sair as pessoas dali, de repente ele fala, não, ela que se jogou na minha cama, ela que se ofereceu, né? E ele, como é um príncipe, né? Embora, lógico, ela era uma princesa, mas ele tinha umas certas regalias e tal, mas também demonstra a índole má desse homem chamado Aminon. Então, qual é a reação de Tamar ao ouvir isso do irmão? Diz assim, e Tamar, arrasada, ficou sozinha em casa do seu irmão Absalão. Então, ficou arrasada. Ela teve duas decepções. O primeiro irmão que a violentou e o segundo que aparentemente não deu bola. Sim, realmente, infelizmente, coitada da Tamar deve ter ficado, como eu falei, estigmatizada com essa dor e tal. E ela passou a morar ali na casa de Absalão, né? Não mais junto com as demais moças, né? Existe um filme chamado Poderoso Chefão, é uma trilogia. No Poderoso Chefão 1 tem uma cena muito interessante onde o Don Corleone, que é o Marlon Brando, né, ele está treinando seu filho para ser mafioso, o filho mais velho, que é o Sonny, né? Ele diz assim, nunca deixe o seu inimigo saber o que você está pensando. Sim. É um conselho que ele dá conselho de mafioso. E é exatamente aqui o que... Deve ter lido a história de Absalão. Exatamente. Na verdade, quando o Absalão fala para ele, assim, fica calminha, deixa assim mesmo. Mas a gente sabe que ele já tinha tomado uma decisão, matar o irmão dele. Sim. Interiormente ele já... Pode deixar que ele muda o jeito. Exatamente. Mas nem a irmã dele desconfia. Né? E também, assim, de certa forma, ele esperava que Davi fosse tomar uma posição. Que é o 21. É o 21 que diz assim, logo que Davi tomou conhecimento de toda essa história, ficou profundamente indignado. Todavia não quis castigar seu filho Aminon, porque o amava muito por ser o primogênito. Então, você vê assim, muitas vezes, né, por amor, enfim, Davi não tratou esse assunto, só que as leis, Levítico, Deuteronômio, já diziam, olha, não pode ser assim, tem que ser assim. Quer dizer, a lei de Deus, se tivesse sido seguida aqui, ele teria disciplinado aí Aminon, teria, talvez seria um momento de tratar também com Absalão, enfim. E com a própria filha que também. Então, não adianta ficar bravinho, nervosinho, se não tomar uma posição correta, segundo os princípios de Deus, né? No 22, continuamos assim. Quanto a Absalão, não falou mais com o seu irmão Aminon, que ele tinha uma grande quantidade de ódio em seu coração contra ele, por causa da violência covarde e humilhante que fizeram contra a sua irmã. Sim. Então, quer dizer, ele está com todo aquele ódio. Então, o vilão, ele foi ofendido, mas uma característica também desses indivíduos é que a reação dele é muito maior em relação ao delito. O que ele vai fazer daqui a pouco vai ser bem maior do que o delito que sofreu a sua irmã. Né? Aí, no 23, passaram-se 2 anos desse desonroso evento e Absalão convidou o rei e todos os filhos para se reunirem com ele. Sim. Aqui, eu vejo assim, a minha irmã acreditou que ele ia fazer aquilo. Ele faz de conta que está tudo bem. Aí ele marca uma reuniãozinha de família, né? Dá a ideia para mim aqui que ele queria mostrar, que ele queria reconciliar com o irmão. Porque era uma festa aqui que eles tinham lá, quando eles tosqueavam as ovelhas, eles no final faziam uma festa, porque tinha um lucro, enfim, né? Então vamos fazer um churrasquinho aqui e tal. Então ele convidou o pai e todos os irmãos. No 25 diz assim, embora Absalão insistisse no convite, o rei não aceitou, mas agradeceu e o abençoou. Absalão rogou então, permite-me ao menos que meu irmão Aminon esteja conosco. Ao que o rei questionou, mas por que ele iria contigo? Por quê? Por quê? Né? Absalão explicou que fazia questão da sua presença na reunião fraternal. E o rei acabou por consentir que Aminon e os demais filhos partissem sua companhia. Sim. Acho que o pai não é possível que ele vai. Não, já passou 2 anos, né? Já passou 2 anos. Deve ter acalmado o coração do menino, está tranquilo, né? Assim, o pai subestima. Aquele ditado, o tempo cura tudo, né? Então ele está curadinho, menino. Vamos ver. Nós temos que reconhecer que o Absalão ele é um artista. Né? Eu acredito que ele deu a entender que ele quer fazer um esforço para reconciliar. A própria Tamar ter sido convidada aqui, quem sabe também. Né? Aí no 28, né, nós temos assim, Absalão ordenou aos seus homens, prestai atenção, quando o coração de Aminon estiver alegre por causa do vinho,
e eu vos ordenar, então imediatamente o matareis. Não tenhais medo, a responsabilidade é toda minha. Tende coragem e não vacileis. Então, na verdade, ele vai mandar os empregados dele ali executar, né, matar, no caso lá, o Aminon, mas ele fala assim, a responsabilidade é minha, eu assumo toda a culpa. Se tiver culpa, eu assumo. A bronca é comigo, né? É porque matar o filho de um rei e ainda matar o primogênito. Sim, não, teria consequência. Teria consequência. Mas ele chama toda a responsabilidade para si, porque esse é o plano dele. Né? E é isso que acontece. Eu suponho até assim, ele deve dado um sinal bem discreto. E não falo em detalhes, mas eu tenho a impressão que foi uma morte violenta. Ele deve ter sido esfaqueado. Com certeza. E é tão assim, sagaz, tão astuto, que ele embriagou o irmão. Ele mandou embriagar o irmão. O irmão também era chegadinho, né? Umas cajibrinas lá, então, né? Toma um uísque aqui, toma uma pinga ali, toma um vinho. E foi lá. E quando ele estava bêbado, então por isso cuidado, hein? Você que anda bebendo aí. Bom, aí o que acontece? Fofoca, né? As fake news sempre correm. Sim, né? Sim. Não tinha WhatsApp na época, mas chegava a notícia lá. Né? Porque no 30 diz assim. Né? Então, os irmãos fogem, né? O foco dele foi no Aminon. Isso. Mas os outros aproveitaram e falaram, vamos esperar. Fica aqui para ver, não, vou correr. Então o 30 diz assim, estando eles ainda a caminho, os irmãos fugindo, né? Este rumor chegou aos ouvidos do rei Davi. Absalão matou todos os filhos do rei, nenhum sobreviveu à sua ira. Nessa primeira notícia, estavam todos mortos. Mas Jonadab esclareceu o ocorrido. Somente Aminon está morto. Absalão prometeu matá-lo desde o dia em que Aminon ultrajou a sua irmã Tamar. Então, o Jonadab que armou tudo, né? Isso. Está lá de assessor do rei agora. Amiguinho do rei e tal. E é interessante essa expressão, professor. Tem um livro, O Drama de Absalão, esse livro do reverendo Caio Fábio, né? Ele até usa uma expressão, quando ele faz uma paráfrase desse texto aqui, Jonadab fala assim, olha, estava na cara que ele ia fazer isso. Quer dizer, embora ele tentou enganar a todos, mas ele não conseguiu enganar a todos. Algumas pessoas perceberam, pelo semblante dele, pelo gesto dele, que alguma coisa ele estava tramando. Né? Bom, no 37 diz assim, Absalão fugiu para as terras do rei Jesus. E o rei Jesus aqui era o avô dele. Isso. Então, ele era de linhagem nobre, né? Ele era filho de rei e neto de rei também. E ele é diferente de Aminon, porque assim, o pai dele é um rei, a mãe é rei, é uma linhagem real. Ele tinha, né, vamos dizer assim, sangue azul. Deveria ser um bom sangue, né? Bom, aí tem a 37. O rei Davi muito lamentava por seu filho todos os dias. É claro que o pai... Por isso que eu digo, é complicado quando o vilão está dentro de casa. Sim. Ele teve uma filha que foi violentada, né? Pelo outro irmão. Depois, esse que violentou foi morto pelo outro irmão. Sim. Então, quando o vilão está dentro de casa, não é fácil. Né? Por isso nós temos que pedir muito a Deus, né, para que cuide de nós, como família. Até nesse mês agora, né, nós tivemos aí... Né, voltado para a família, para restauração da família, para proteção, bênção da família, né? Porque é importante. E nesses dias que nós vivemos ainda mais, né, professor? Aí termina o capítulo 13, vamos para o capítulo 2 Samuel 14 agora. Bom, em 2 Samuel 14, nós já vamos lá para o versículo 23. 23. E aí aparece um personagem que começa a ser importante a partir de agora. O nome dele é Joabe, não é Jonadab, é Joabe. Joabe, ele era o principal, o principal chefe do exército de Davi. Ele era um militar, né? E no 14, nós pulamos do 1 ao 22, mas aí a gente vê Joabe se esforçando para a reconciliação, para trazer o Absalão de volta. E ele é bem sucedido. E aí no 23 já, nós temos assim. E assim Joabe partiu para Jesur, que é onde mora o avô, Absalão, e trouxe Absalão de volta para Jerusalém. 24. Contudo, o rei ordenou: Absalão não será recebido por mim. Assim Absalão se retirou para a sua casa, que não foi recebido pelo rei. Então foi uma reconciliação parcial, né, pastor? Isso também já vai agravando, né? Porque assim, o coração de Absalão já é maldoso, né?
e é um coração que vai maquinando o mal, né? E essa atitude de Davi, embora, vamos dizer assim, de certa forma influenciou, mas não é determinante, porque o coração de Absalão estava voltado para maquinar o mal, né? Pulando para o versículo 28, diz assim: Absalão morou 2 anos em Jerusalém sem ser recebido pelo rei. 29. Então, certo dia, Absalão mandou chamar Joabe para que arranjasse uma visita ao rei. Mas Joabe se negou. Talvez aí, professor, o próprio Davi falou, ó, ninguém vai conversar com ele. Daí, como Joabe era um homem de confiança dele, talvez isso o impediu de atender o chamado, né? Bom, veja bem, vamos lembrar então, Joabe, ele até se desgastou, a gente vê que ele teve até um desgaste pessoal tentando trazer ele de volta. Trazer ele de volta. Então veja que como é que a recompensa que ele vai receber agora por isso no 30. No 14:30 diz assim: ordenou então Absalão aos seus servos atear fogo no campo cerrado de Joabe. E foram os servos de Absalão e puseram fogo. Então, porque assim... É um ingrato mesmo. Não, e ele falou, não, era uma forma de ele chamar a atenção, porque ele falou, ó, se Joabe não quer vir, vamos ver se ele não vem, não. Manda tocar fogo lá. Aí tocou fogo, no outro dia o Joabe estava lá. Eu não sei quanto tempo levou, mas no 31 disse assim, então o Joabe veio falar com Absalão e ele disse, por que puseram fogo no meu campo cerrado? Bom, vamos passar a Absalão. Diz assim no 31, né? Leve ao rei esta mensagem. Por que afinal ele ordenou? Melhor teria sido não ter saído de lá. Exijo ser recebido pelo rei. E se sou culpado, que ele pessoalmente me condene à morte. Então perceba assim, o caráter dele, né? Se há culpa em mim, não há culpa em mim. Porque no coração de Absalão, ele vingou, irmão. Isso. Então ele não vê isso como um crime, não viu isso como uma atitude errada diante do pai, diante de Deus, diante da nação, enfim, quebrando princípios bíblicos, porque lá os mandamentos dizem, não matarás. Então, quer dizer, se há culpa em mim, quer dizer, eu não estou vendo, eu não vejo assim. Ele não se arrependia. Não, ele é muito esperto, porque ele diz assim, se sou culpado, ele pessoalmente me condena à morte. Se o pai dele quisesse condenar ele à morte, tinha condenado lá quando ele matou o irmão. Já tinha passado 2 anos, se não mandou matar lá, não vai ser igual. Então ele faz um jogo, esse vilão ele diz, muito. Eles fazem um jogo de palavras, tem que ler com muito cuidado. Isso. Quando eles falam, porque eles na verdade, estão fazendo, não é um jogo, é um jogo de cena. Isso. Bom, aí, no 33, né, o Joabe vai lá, ele relata ao rei o que havia ocorrido. O rei manda chamar o Absalão e diz assim, ainda no 33, né? Este foi ao rei, que é o Absalão, e se prostrou, lançando-se o rosto em terra perante ele. E o rei emocionou-se e beijou Absalão, porque ele era filho, né? Isso, ele ainda acaba, recebeu, tratou e tal, né? Mas a gente percebe assim que tudo, talvez da parte da Davi foi sincero, mas da parte pelo que é um jogo de não, da parte de Absalão não foi algo sincero. Não foi. É um jogo de cena. É um jogo de cena. Eu até penso assim, hoje nós temos aquelas novelas da Record, né? Assim, as novelas da Bíblia lá, né? Se não fosse, eu falo, olha, pode ir para a Record fazer qualquer papel lá, naquelas novelas lá, né? Porque ele realmente ele faz uma. A gente vê logo em seguida que é um jogo de cena, inclusive o 15, agora. Capítulo 15, né? O 15. Diz assim, e aconteceu depois disso. Aqui dá a ideia que foi logo depois da reconciliação com o pai. Eu imagino que ele chorou, o pai chorou, a coisa toda, se aproximaram. Diz assim, e depois disso, Absalão conseguiu uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. Sim. A Bíblia não fala, mas não precisa aqui nem falar quem foi que deu todos os presentes. Então, quer dizer, uma carruagem, 50 homens, deixou o homem. Sim. Muito bem. A arrogância cresceu, a vaidade cresceu. Então ele falou, começou a se sentir, falou, o que falta para ele agora? Aí vem de novo, né? Agora a gente vê aqui por que se reconciliou com o pai, né? Nos versículos 2 e 3 vai dizer assim, né? Ó, levantando-se ao raiar do dia, Absalão permanecia na estrada que levava à porta da cidade, que é Jerusalém. Sim. E sempre que alguém vinha trazer uma causa para ser julgada pelo rei, Absalão abordava essa pessoa e comentava: a tua causa é justa, mas infelizmente não há nenhum representante do rei que discute. Trabalhando
contra o pai, fazendo política. Né? Ali, o cabo eleitoral, né? Corpo a corpo, né? Porque assim, Davi tinha um grupo de pessoas que seria, vamos dizer assim, como sábios, magistrados, enfim, que, segundo a ordem de Davi, ele atendia a demanda do povo, o povo vinha ali e tentava resolver. E eu acho legal, assim, a astúcia de Absalão, no sentido assim, né? Como ele era astuto mesmo. Ele falou assim, professor, realmente, olha, isso que você está trazendo aqui, você tem razão. Pena que não tem ninguém para te ouvir. Isso. Se fosse comigo, já estava resolvido. Já estava resolvido. Olha como que ele vai minando, ele foi tentando minar, desconstruir a imagem de Davi, desconstruir a ideia de que era um reino pacato, um reino pacífico, um reino que tratava bem os cidadãos. Ele foi... É o que está no versículo 6, pastor, que diz assim, o versículo 6 aqui. Absalão, deste modo, ia seduzindo o coração da população de Israel e dia a dia conquistando a lealdade dos israelitas que vinha pedir justiça ao rei. Ele vai minando o pai. Né? Então, a reconciliação foi só um jogo de cena mesmo. Com certeza. Né? E a minha tradução, que é a revista atualizada, fala assim, ele roubava o coração do povo. Ele estava roubando o coração do povo. Né? Bom, isso durou quase, trabalhou 4 anos. 4 anos. O bicho é trabalhador. É trabalhador, 4 anos. Você pega aí, cansado, né? são em torno de 1.500 dias. Se ele pegar aí 2 por dia, já dá 3.000 pessoas. Né? Então, mas deve ter sido muito mais. Ele foi. O 7 diz assim: Absalão solicitou ao rei: permite-me que eu vá a Hebrom a fim de cumprir um voto que fiz ao Senhor. Porque quando o teu servo estava em Jesur, fez este voto. Lá na casa do vô dele tinha fugido, né? Se Deus me conceder retornar a Jerusalém, prestarei um culto a ele em Hebrom. Abençoou-lhe Davi, dizendo: vá em paz. Então ele se pôs a caminho de Hebrom. Então, a gente vê que ele está 4 anos trabalhando contra o pai, aí ele vai lá, o pai dá uma de bonzinho, pai, olha, peço permissão. Eu vou cultuar. Aqui é importante lembrar alguns detalhes que vão ajudar a entender o que vem depois. Hebrom tinha sido o lugar em que Davi tinha morado muitos anos já antes de ir para Jerusalém. E é o lugar de nascimento de Absalão. Isso, local de nascimento de... Lá nasceu Aminon, o Quiliabe, né? Nasceram lá. Isso. Então eu entendo assim que era um local assim, onde Davi já era muito conhecido. Né? Isso. E é interessante que fica ao sul, né? Geograficamente, a cidade de Hebrom fica ao sul de Jerusalém. Eu vi a distância, são 29 quilômetros. A distância de Maringá e Marial é 28 quilômetros. Então, você vai mudar daqui a Marial. Sim, é perto. Embora não tivesse carro de cavalo rápido, eu acho assim que... E não tinha pedágio também. Não tinha pedágio também como hoje, né? Então, veja assim que ele é muito estratégico, né? Porque, na verdade, ele vai para Hebrom, né? No 11 diz assim, versículo 11. O Absalão partiu de Jerusalém 200, aumentou, era 50, já está pelos 200 aqui, né? Aqui são 200 convidados, né, professor? Porém, iam na simplicidade, né? Porque nada sabiam daquele negócio. Quer dizer, ele tem um poder de envolver essas pessoas. E ele só não saber o que ele vai fazer, porque ele dá o bote. Então, quer dizer, de repente, dessas 200 pessoas ali, vamos dizer, vai que de repente 150 passa para o lado dele, né? Então, ele é muito astuto, ele convidou, e quem sabe essas pessoas, esses 200 aqui, eram pessoas estratégicas. Aqui diz assim na minha Bíblia, mas nada sabia sobre o que se passava, nem suspeitava das verdadeiras intenções de Absalão. Então, eles foram lá meio, né, de laranja na história ali, né? Mas o que nós temos que frisar aqui, eles não sabiam, mas Absalão sabia o que ele iria fazer, né? Logo em seguida, então, ele vai lá, isso, mas ali, então, o conselheiro, chamado aqui é outra personagem importante, Aitofel. Ele era conselheiro de Davi, amigo da família, né? Isso. Então, aqui diz assim, né? Absalão mandou chamar Aitofel, conselheiro de Davi. Então, a ação conspiratória ficou evidente e ganhou força. E o número de seguidores de Absalão ficou ainda muito maior. Então, nesse momento que o Aitofel passa para o lado dele, aí a conspiração fica explícita. Porque havia, talvez, assim, mais pessoas insatisfeitas, né? Como tem, né? A insatisfação, realmente, desde o Jardim do Éden, o primeiro casal estava insatisfeito, foi comer da árvore da ciência do bem e do mal. A insatisfação realmente estava permeando o reino ali, né? Algumas pessoas não gostavam de Davi. No 13, versículo
seguinte diz assim: então o mensageiro chegou ao rei Davi e disse: o coração dos homens de Israel se voltou para servir Absalão. Então chegou a notícia. Aí no 14 diz assim: diante dessa notícia, Davi disse: apressai-vos em partir antes que Absalão ataque e mate a todos. Sim, sim. Aí a ideia, né, até algumas pessoas falam assim, mas Davi foi muito fraco, por que ele não vai enfrentar? É filho, né? E outra coisa, Davi, como era um homem de guerra, um guerreiro, ele sabia das dificuldades de uma cidade sitiada. Então ele falou assim, eu prefiro sair da cidade do que Absalão vir com o exército, sitiar a cidade, e aí vai ser realmente uma desgraça muito grande, né, tal. Então ele preferiu fugir, né? Não é uma questão de medo nem de receio, porque depois nós vamos ver Davi enfrentando outros reinos ainda, batalhando, enfim, né? Mas era uma questão assim, ele não queria ver Jerusalém sitiada, principalmente pelo seu filho, né? E aqui também, uma distância de 30 quilômetros, se provavelmente o Absalão ele tinha uma cavalaria, sim, dá para chegar rápido, 30 quilômetros a cavalo, dá para chegar rápido, né? Então veja que tinha que realmente, assim, se tivesse que sair, tinha que sair logo, apressadamente, porque... E outro ponto, quer dizer, se você pensar sobre o ponto de vista psicológico, quer dizer, Hebron era a base eleitoral do Davi. Se de lá saía uma revolta, quem dirá o resto? Né? Isso, as pessoas iriam aproveitar, né? Aí no 17 ao 23, eu selecionei apenas aqui uma porção que diz assim: assim o rei partiu a pé com toda a sua família e seus soldados na direção do deserto. E toda aquela multidão chorava e se lamentava em alta voz. Então ele vai com o exército dele, sim. Né, e com a família dele. Né? Mas assim, a gente percebe também que, embora Davi ele faz assim uma retirada que parece que ele está liquidado, porque as pessoas chorando, vai em direção ao deserto, dá a impressão que ele está liquidado. Se você pegar o seu família, ele está liquidado. Né? Mas ele é muito. Ele tem também, quer dizer, ele já vai traçando uma estratégia. Sim, ele tem uma estratégia. Ele tem uma estratégia. Bom, tem um sacerdote dele chamado Zadok. Né? Aí eu chamo de infiltrados, ou seja, ele vai deixando algumas pessoas para retornar, todos querendo fugir com ele. Né? E essas pessoas vão ficar lá como espias dele, como infiltrados dele. Para observar internamente o que está acontecendo. Né? E um deles é Zadok, né? O sacerdote, no 25, ele diz assim a Zadok: retorna e leva a arca de Deus para a cidade. Então, ainda não tinha o templo que vai ser feito depois pelo filho Salomão. Então, só tinha a arca. Então, ele fala, retorna lá, reconcilia com o meu filho, né? E fica de olho nele e passa as informações para mim. Então, embora ele tenha sido uma saída meio apressada, ele vai traçando isso. Aí ele diz assim, e eu permanecerei caminhando pelo deserto, aguardando notícias vossas. Dá a impressão assim que ele está perdido, mas esse ir pelo deserto, ele está a caminho de Manaim. Porque ao atravessar o Rio Jordão, fica meio complicado, porque do outro lado já é um outro país, né? Já é uma outra nação. Então ele está a caminho de Manaim. Uma coisa interessante que a gente vai verificar depois é que do outro lado você vai ter amonitas e outros povos que já estarão esperando para ajudá-lo. Então, aquele tempo que ele foi perseguido, que ele ficou rodando por ali, ele fez muita amizade. Sim, então, realmente ele tinha uma estratégia, né? Então, por isso que eu falo, ele sair da cidade não foi uma ação medrosa, não. Bom, aí já no capítulo 16, pulando para o versículo 15... Só talvez assim, professor, no versículo ainda 37, que além dos sacerdotes, tem essa figura que é Hussai, que é o amigo de Davi, né? Isso. O Hussai também é alguém que Davi pede para que retorne. Ele é um ancião. Ele é um conselheiro também. Que aí ele vai, vamos dizer assim, bater de frente com quem? Com Aitofel. Isso. Então, quer dizer, Davi falou assim, olha, Aitofel é um cara esperto, então eu tenho que deixar um cara que é mais esperto. E o Hussai é mais esperto que ele. Com certeza. O Hussai, ele retorna, né? E aí no 16 diz assim, na verdade, não é que ele retorna. Quando ele não sai com Davi. Ele fica em Jerusalém. Porque o 15 diz assim, o 16, 15, né? Enquanto isso, Absalão e seu exército entraram em Jerusalém. Aí no 16, assim que Hussai, amigo de Davi, aproximou-se de Absalão, exclamou, viva o rei, viva o rei. Bom, aí também Absalão falou, mas será que ele passou do meu lado mesmo? Né? Não, você vê assim como um cara mais esperto que Aitofel, né? Aí 17, entretanto, Absalão interrogou Hussai.
É essa a grande lealdade que dedicas ao teu amigo? Por que não partistes com ele? Está desconfiado, cara. Isso, ele ficou desconfiado. Ao que Hussai lhe replicou: não, meu senhor, dedico meu serviço ao escolhido do Senhor. Está falando a verdade, só que não é ele. Isso, é. Não era o escolhido, né? No 19, ele ainda diz assim, o Hussai: ademais, a quem vou servir, não é seu filho? Como servir a teu pai, assim te servirei. Quer dizer, Ele falou, eu sou um servo. É só um servo teu. Apenas um servo. Apenas um servo. Né? Aí, ele ainda não está convicto. Pelo 20, o Absalão diz assim. Aí o Aitofel, que é o conselheiro, esse é amigo do Absalão mesmo. Né? Isso. Absalão procurou o conselho de Aitofel e lhe indagou: dá-nos o teu parecer. O que devemos fazer? O cara fala, vamos matar ou vamos trazer para o nosso lado? Uhum. Eu acho interessante, a impressão que me dá aqui é que o Aitofel desprezou o Hussai. Ele desprezou, porque ele vai dizer assim, é como se ele desprezasse. Uhum. Porque ele vai dizer assim no 21, Aitofel. Um conselho maluco, na verdade. Ele diz assim, ó, tenha relações sexuais com as concubinas de teu pai, que deixou para zelar o palácio. Assim todo Israel saberá que te tornaste odioso perante teu próprio pai. Mas essa atitude fará com que todos que são teus aliados fiquem ainda mais corajosos. É importante lembrar que quando Davi fugiu, ele deixou 10 concubinas para cuidar do palácio. Olha o conselho maligno que o Aitofel deu. O Aitofel, senhor, ele é avô do Betsabá. E esse conselho pressupõe que ele tinha um certo rancor de Davi. Né? Então, aquilo que Davi fez escondido, ele falou para o filho, no caso de Absalão, fazer as claras. E outra coisa, professor, após este ato aqui... Está no 22. Né, após esse ato, se tornaria realmente uma situação irreconciliável. Então, ele, vamos dizer assim, chegou ao extremo de uma situação irreconciliável. Ou seja, então Aitofel está dando para Absalão, fala assim, ou é tudo ou é nada. Não tinha retorno. Não tem meio termo. O 22 diz assim, e assim armaram uma tenda no terraço do palácio de Absalão, e ele teve relações sexuais com todas as concubinas de seu pai, à vista de todo o povo de Israel. Porque foi sexo explícito. Sim. Né? E o 23, os conselhos de Aitofel eram recebidos por Absalão como oráculo de Deus. Né? O próprio Davi também tinha isso. Sim. Então, a gente verifica aqui também que os vilões acabam se cercando de outros... Tranqueira, é igual a curva de rio, é só atraindo tranqueira, né? Bom, aí no 2, já vamos para o capítulo 17. Versículo começa com Aitofel. Aitofel pediu a Absalão: permita-me escolher 12 homens e me lançar esta noite mesmo em perseguição a Davi. Atacarei seu acampamento enquanto está exausto. Provocarei grande pânico entre seu povo, e todos que estiverem com ele fugirão. Então matarei Davi e farei com que o exército dele se volte para você. Afinal, é apenas um homem que precisa matar para que todo o povo fique em paz. Então, aqui está revelando o rancor que ele tinha, né, de Davi, e isso, quem sabe, há muito tempo. Então, ele falou assim, não, me dá 12 mil homens aí que eu vou acabar com essa história, eu vou perseguir Davi, eu vou matar Davi. Um homem só morrendo já resolve tudo, né? Mas esse homem que ele está falando é matar Davi, né? Eu acho que reconhecer o seguinte: a estratégia dele está certa. Porque Davi está em fuga, está cansado, está caminhando pelo deserto, eles estão inteirão. Então, eu acredito que se esse plano tivesse dado certo, Absalão teria tomado o poder em definitivo. Era a hora certa de atacar Davi. O conselho dele foi bom no sentido assim que era útil para Absalão. Sim. Mas aí que entra... né? Hussai. Aí o 4 diz assim: este conselho agradou a Absalão, não só ele, mas a todo. Fica contente, né? Aí no 5 e 6 diz assim: porém, Absalão mandou chamar Hussai, este veio e lhe disse: o que devemos fazer com o conselho de Aitofel? Hussai respondeu: o conselho que Aitofel deu não é bom. Tu sabes que teu pai e sua gente são guerreiros valentes e eles estão muito irados. Teu pai é um soldado experiente e não permitirá que seu exército durma ou passe a noite toda no acampamento. Agora mesmo já deve estar escondido.
Se logo no começo houver vítima de nossos lados, espalhará a notícia de que houve uma derrota no exército de Absalão. Então, até mesmo o valente perderá a coragem, porque todo Israel sabe que o teu pai e que aqueles que o acompanham são valentes. Eu, portanto, te aconselho que reúna os numerosos exércitos de Israel e tu marcharás no meio deles. Explora a vaidade do Absalão. Fala, não, Absalão, você tem que estar lá. Você tem que ir. Você tem que ir lá. E realmente, nesse conselho, como ele conhecia Davi, ele falou assim: Absalão, teu pai é um homem de guerra. Se você for contra ele, ele já deve estar entrincheirado em algum lugar, está escondido em algum lugar. E se nós tivermos uma perda agora, aí o povo vai esmorecer, né? Aí parte para a vaidade. Não, pega teu grande exército, vai você na frente e tal, vai marchando, e isso vai amedrontar todo mundo, vai, enfim, né? Mas bem, porque para organizar um exército maior, para a opção na frente, isso deu um tempo, deu um fôlego para que o Davi conseguisse chegar lá onde ele receberia uma e estruturar, vamos dizer assim, um certo exército. Porque ele vai encontrar povo ali e tal, só que depois ele vai organizá-los, né? Aí, já para os versículos 15 e 16, diz assim: então Hussai revelou ao sacerdote Zadok e Abiatar, que são os infiltrados lá, né? Isso. Todo o conselho que dera a Absalão, e rogou-lhes: agora avisai urgentemente a Davi que não fique esta noite no deserto, mas segue imediatamente para o outro lado do Jordão, sim, para que não venham a ser exterminados, e o rei e os que o acompanham. E, na verdade, essa mensagem ainda passa por dois moços ainda, né, que vão levar lá. Então, ele tinha uma rede de informações que ia do trono de Absalão, que vai tomar o poder, isso, né, até chegar lá onde ele estava. Né? Então, o que vai acontecer aqui, então, é que ele já está sabendo de todos os passos do Absalão. Isso. No 22 diz assim: Davi e todo o exército que o acompanhava puseram assentou imediatamente a caminho e cruzaram o Jordão. Ao raiar da manhã não havia ninguém que já não estivesse em segurança do outro lado do Jordão. No 23 diz assim: quando Aitofel percebeu que o seu conselho não tinha seguido, se enforcou. Né? Então veja que o Aitofel ele é um cara inteligente. Ele viu que, na verdade, foi uma armadilha. Ele sabe só o Absalão entrar naquele território que ele não conhecia, que a turma do Davi era mas era da pesada, era um pessoal acostumado já a brigar. Pessoal, tinha até aquilo que a gente fala, os valentes de Davi e tal. Então, o Aitofel, ele percebeu duas coisas. Primeiro, o conselho dele não foi ouvido. Ele falou: por que eu estou perdendo meu tempo se eu não sou ouvido, né? E segundo, ele teve uma percepção de que realmente essa estratégia não iria beneficiar Absalão. Na verdade, é uma armadilha. Depois ele percebe isso, né? Então, aí ele fala assim: bom, sendo uma armadilha, Davi vai voltar, vai voltar com mais força ainda, e ele vai vir atrás de mim. Então, vou tirar minha vida, né? Aí, no 27 a 29, diz assim: logo que Davi chegou a Mana, então Davi consegue chegar a um local seguro. Isso. Né? Aí, prova Mana ainda é muito usado para ter esses acampamentos evangélicos. Né? Diz assim: logo que Davi chegou a Manaim, né? Aqui diz assim: sobe dos Amonitas e matou a cidade de Lodebar, e Barzilai de Gileadita, trouxeram a Davi e seu exército camas, bacias, utensílios de cerâmica, grande quantidade de trigo, cevada, farinha, grãos torrados, feijão, favas e lentilha, mel e coalhada, ovelhas e queijo, pois sabia que as tropas estavam exaustas, sedentas e esfomeadas em sua jornada pelo deserto. Então, que Davi tinha dos povos ali amigos que ele podia contar. E com isso aí ele vai fortalecer novamente o exército, né? Porque um exército bem alimentado, bem descansado e tal, está pronto para a batalha, né? Aí já em 2 Samuel, próximo capítulo, no versículo 1 e 2, diz assim: então Davi passou em revista seu exército e nomeou comandantes que dividiu o exército em 3 grandes companhias. E exclamou então às tropas: eu também seguirei convosco para a guerra. Ele era um comandante, ele organizou as tropas. Ele já estava com toda a estratégia montada, né? E aqui é interessante, no 3 diz assim: os soldados, entretanto, ponderaram ao rei: tu não deves partir em nossa companhia desta vez. Portanto, é melhor que seja do nosso socorro pronto a vir da cidade. O que eu acho bacana aqui é que a guerra é assim: se morrer Absalão de um lado ou se morrer Davi do outro, deixa de ter sentido. Quem morrer está perdido aqui, o grupo deles está perdido. Né?
Então, quer dizer, os caras são estratégicos. Não, também fica aqui. Fica aqui, eu vou dar conta do negócio. Bom, aí então, o que vai acontecer é aquilo que a gente já espera. Né? Na verdade, o Absalão, ele cai numa armadilha, né? Tem uma região chamada Floresta de Efraim, estava só o Joabe lá, com 1/3 da tropa foi suficiente para dar conta. Sim. Né? Absalão, realmente, ele caiu numa armadilha, eles foram massacrados, morrendo 20 mil homens. Ele tenta fugir, e aí, pastor, às vezes é melhor ter pouco cabelo como eu, o senhor. Porque ele acaba o quê? Ficando enroscado, né, em uma árvore. Né? O Joabe vai lá com a lança, fere ele 3 vezes. Né? Ele pega... Esses são dardos, né? Isso. O professor, ele lança 3 dardos. Tem uma história rabínica. Os rabinos diziam assim, por que 3 dardos para furar o coração dele? Né? Porque ele entristeceu o coração de Deus, entristeceu o coração de Davi, o pai, e entristeceu o coração da nação. Então, eles usam essa expressão para tentar justificar, porque um dardo só no coração, bem acertadinho, já mataria, né? Na verdade, ainda foi nessa... Botaram mais outros soldados, acabaram de matar, ele deve ter sofrido muito, porque com os 3 dardos já estava vivo. Aí foram lá, aí os servos de Joabe, né, os meninos lá, ele deixou lá, mas ele também falou assim, fique tranquilo que a responsabilidade é minha, depois eu converso. Por que Joabe fez isso? Porque ele sabia que provavelmente Davi ia perdoar Absalão, mesmo depois de tudo isso. Aqui no 19, todo mundo ele recebe a notícia, diz assim, né? No 4, o rei permanecia com o rosto encoberto e clamava em alta voz, meu filho, Absalão, meu filho, meu amado filho. Né? Sim, sim. Então, a gente percebe, né, a dor de um pai ao receber a notícia da morte do filho. Né? E aí, pastor, eu penso assim, eu já ouvi muito isso, alguns irmãos da nossa igreja de outras denominações usaram a seguinte expressão. Davi, um homem segundo o coração de Deus, adulterou, matou. Mas eu entendo assim, Deus é muito claro, não matarás, não adulterarás. Então, quando Davi fez essas coisas, ele não foi de acordo com o coração. Não estava próximo do coração de Deus. E foi punido por isso, pagou um preço alto por isso. Mas aqui eu vejo que mostra o lado dele segundo o coração de Deus. Ou seja, apesar de tudo aquilo que o filho dele era, apesar de tudo aquilo que o filho dele fez para entristecer o coração de Deus, o coração dele, o coração do povo, o pai... Então eu vejo que aqui é um exemplo. Muitas vezes nós nos alegramos com o fim do vilão, né? Mas a palavra de Deus é clara, Deus não se alegra com a morte do ímpio. Então esse é o coração de Deus. Então que nós também, pastores, com a lição que fica para mim hoje, nós possamos ter um coração compassivo. Né? E temos sempre o que? A disposição para perdoar. Aqui nós temos em Davi, nós estamos abordando o vilão, mas aqui aparece a figura de um pai que tem um grande amor pelo filho. Então, eu acho que muitas vezes alguém pode estar no vídeo e falar assim, não, eu já fiz tanta coisa errada, Deus não vai me perdoar. Né? Não, Deus tem sempre o coração voltado para perdoar. Não existe pecado que seja imperdoável. E até eu digo, o único pecado imperdoável, professor, é o pecado não confessar. Porque se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Então, eu creio que, como eu falei, Joabe matou Absalão, porque ele sabia que Davi ia perdoar. Ele conhecia Davi. Joabe era muito próximo de Davi. Então, ele falou assim, mas nós temos que tratar essa situação. Né? Então, ele foi radical, né? Porque ele pensava na nação, ele pensava no exército, mas ele, no caso de Davi, estava pensando, não, Absalão é meu filho. Ele não falou assim, príncipe, rebelde. Não, ele era meu filho. Então, mais uma vez, eu repito, é muito importante isso. Né? Aquilo, o ato de nós não querermos nos perdoarmos, isso é um grande erro. Por maior que seja o nosso erro, há sempre um Deus. Né? Me lembra muito aquela palavra do filho pródigo que nós vimos algumas semanas atrás. Né? É como aquele pai. O filho foi embora, mas o pai está sempre no portão. Braços abertos. Os braços abertos. Então, obrigado, Deus, por seres aquele pai perdoador. Pai, perdoa nessa tarde os nossos pecados. E ele sempre nos dá uma nova chance. Amém. Aproveite a nova chance de Deus para a sua vida. Pastor, mas no próximo domingo eu não vou perdoar o vilão porque ele vai ser o Herodes. Esse não vai dar para perdoar. Herodes. Né? Vamos ver Herodes.